Alô, pessoal. Não, não é Gabi, não, sou eu. Não, eu só falei pra Gabi se concentrar, que a Gabi tá olhando pra página. Alô, você tá onde? Tá atendendo o telefone? Olá. Mas eu falo alô, tá bom. Você anotou o nome ali, viu? Eu anotei, mas eu não quero. Já tá bom. Se eu copiar qualquer coisa, eu me perco. Sou eu. Tá gravando, pode, se quiser. Bota como falha, viu, por favor. Como fala. Olá, pessoal. Boa noite, boa tarde, bom dia. Vai depender do horário que você venha nos assistir. Estamos de volta de viagem, estamos aqui gravando o primeiro vídeo depois das nossas viagens, né? Mas eles nem sentiram falta. Nem sentiram falta porque a gente deixou tudo gravado, gente. A gente tem responsabilidade com o que a gente faz. E pensando em vocês, a gente gravou já tudo antecipadamente. E agradecer também as pessoas que vieram aqui nesse período, né? Gravar com a gente, a Bruno também, que estava também trabalhando. A gente estava de férias, mas Bruno estava trabalhando, fazendo a montagem dos podcasts que a gente fez. Então hoje a gente traz, mais uma vez, pastores. Trouxemos o bispo Márcio. Antes da gente viajar, a gente gravou com o bispo Márcio e hoje a gente traz dois pastores da igreja On Grace. A pronúncia é essa, em graça. Não, na graça. graça. Eu aprendo. O fim dá o mesmo. O fim dá o mesmo. Nosso amigo Antônio Adolfo, quem eu conheci até o avô, que era muito conhecido aqui em Vitória, e Tiago, que foi inclusive meu aluno, meu atleta, né? Está aqui agora também como pastor. São pastores voluntários da igreja. E a gente trouxe essas duas figuras importantes do ponto de vista religioso, social, para a nossa cidade, para falar um pouco com a gente, Gabi. Dizer como é que a igreja funciona, a fundação da igreja, a origem dessa igreja, os fundamentos da igreja e outros assuntos também. Passar um pouquinho do conhecimento deles. Passar um pouquinho do conhecimento para os nossos aqui coleguinhas que nos acompanham, né? Isso aí. Então, eu vou começar com o pastor Antônio. Começar pelos mais velhos. Com certeza. Certo? Mais velho, mais calvo. Mais calvo, tem a primazia. Menos barrigudo. Menos barrigudo. Entendeu, né? Então, pastor, eu queria que você se apresentasse e a gente começar a conversar. Amém. Boa noite a todos, bom dia ou boa tarde, dependendo da hora que estejam nos ouvindo. É um prazer estar com vocês aqui, é uma alegria para a gente falar um pouco da nossa igreja, da nossa vida. E a gente está aqui para servir a vocês, servir a comunidade, servir a Cristo. Eu sou Antônio, sou casado, tenho uma esposa maravilhosa chamada Juliana, tenho uma filha chamada Radassa, tenho 2 pets, Tobias e Dalila. E a gente está caminhando com Cristo há 17 anos. 17 anos que a gente encontrou a Cristo, Jesus na verdade nos encontrou, e hoje a gente está nessa empreitada junto com o pastor Tiago, caminhando, servindo a Cristo ali na Grace e fazendo um pouco daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. A gente tem dado o nosso melhor ali. Tiago, pastor Tiago. Pastor Tiago, cuidado mesmo. Isso aí, sou casado, muito bem casado, graças a Deus, com a Rai. Minha esposa, uma bênção que Deus me deu. Tá tudo certo, é assim mesmo. Vamos lá, pode seguir. Tem um Tiaguinho, meu filho, nossa herança. Servimos a Deus também juntos na igreja On Grace. Ele tem 17 anos, eu tenho quase 17, um pouquinho antes. Na verdade, a nossa história na fé sempre está entrelaçada, né? Ele se converteu primeiro que eu, pouco tempo antes, e logo depois eu me converti. E nunca imaginávamos, né? Eu posso falar por nós, nunca imaginávamos um dia estar pastoreando a igreja. Nunca foi plano nosso. O plano de Deus não é nosso, não. Muito menos à frente de igreja. Isso nunca, aí que não foi mesmo. Mas a gente entendeu hoje que a igreja nasce. A igreja não se abre, não se inaugura, não se lança, não é um negócio. A igreja nasce. E nasceu primeiro no coração de Deus. E nós, em amor, nos entregamos para fazer isso aí. E temos sido muito felizes no reino, através do movimento na igreja, na cidade de Vitória, que a gente ama de paixão. Eu acho que são os escolhidos, né? Perfeitamente, Gabi. Eu acho que você captou bem. Eu fico cada vez mais convencido de que os planos não são nossos, como ele falou, como o Tiago falou.
né? A gente faz projetos. Planos quem faz é Deus. Planos, seu projeto é um, meu plano é outro. E você está ouvindo um depoimento de uma pessoa que jamais pensava, eu conheço o Thiago, foi meu aluno de longas e longas datas. Jogador de bola, né? Jogador de bola. Tomador de cachaça. Tomador também. de cachaça também. Eu não queria Você falando do plano, parece que existe um texto bíblico, Biraca, que para mim é o texto que Deus usou para me salvar um dia de uma depressão. O texto de Jeremias, capítulo 29, 11, 12 e 13, diz assim: Eu, o Senhor, é quem sei os planos que eu tenho a respeito de vós. São pensamentos de paz e não de mal, para dar a você o final que você espera. Então ireis, orareis a mim, buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscar de todo o vosso coração, então eu serei encontrado por vós e mudarei a vossa sorte. Ou seja, os planos de Deus são infinitamente maiores do que o nosso. De fato é isso aí, não é outra coisa. Qualquer outro assunto é conversa fiada. Eu também acredito muito nisso. Eu Muito acho que às nisso. vezes a gente tá passando por uma situação assim ruim, no momento a gente não sabe o porquê. Mas depois a gente vê lá na frente que tinha que passar por aquilo, porque Deus mexe ali. Deus sabe de tudo. Ele coloca pauzinho por pauzinho. Eu estava vendo um vídeo essa semana passada, estava até em São Paulo, na internet. E aí um garoto de uns 10 anos falando com a mãe e dizendo à mãe: Mãe, Deus existe. E ela: Por que você está me dizendo isso? Disse: Olha, veja bem, deixa eu lhe provar isso. Aí foi provar. A senhora sabia que se a força da gravidade fosse maior ou menor, não existiria o universo? Provado cientificamente por físicos, por matemáticos, por astrólogos. Se ela fosse um pouco maior ou um pouco menor, ela é exatamente na medida certa. Aí ele disse: Isso não é coincidência. Isso aí alguém fez com que... E deu outros exemplos mais também, científicos, né, mostrando o Criador do universo, né, que existiu uma força maior para criar o universo. Biraca, hoje é inquestionável a existência de Jesus como homem. Isso é histórico. A história já foi. Isso é histórico. A arqueologia hoje, aconselho vocês verem muito sobre o Rodrigo Silva. Doutor Rodrigo Silva. É um teólogo, arqueólogo. Cara, é assim, de você ficar, meu Deus. A prova que os maiores cientistas, você vai falar de Einstein e o grande outros aí, todos eles creem em Deus, ou creram em Deus. Aí um deles disse assim: pouca ciência, pouca fé. Muita ciência, muita fé. O cara que tem pouca ciência, que acha que tem alguma coisa, ele diz: não, Deus, não. Mas o cara que sabe muito, ele diz: não, tem que ter um Deus. No fim, tem um Deus. Ele não consegue admitir o acaso para o universo. Quanto mais inteligente, você falou de Einstein, ele não era para ser uma pessoa ateu, era para não. Se alguém podia ser ele. Podia ser ele. E ele exatamente o contrário. Ele dizia, ele não encontrava explicação para o que ele entendia, para o que ele conhecia do universo. Ele dizia: tem que ter alguma força que rege tudo isso. Deus, entendeu? Da forma que a gente personifica, mas da forma como ele via essa força divina sendo exercida no universo. Eu queria saber um pouco da igreja de vocês. Essa On Grace. Na graça. Na graça. Agora eu acertei. Na graça. Como ela começou. A Grace começou, como o pastor Thiago falou, né, no coração de Deus. Na verdade, uma inquietação santa também veio para o coração do pastor Thiago inicialmente. A gente nunca teve pretensão, né, de abrir uma igreja, de fundar uma igreja, mas Deus tem seus caminhos, nos escolheu, a gente resiste um pouco e depois de muito tempo, né, a On Grace tem 3 anos, a gente foi para uma conferência, não foi, pastor? Uma conferência em São Paulo, conferência chamada Conferência Inspire, e lá a gente foi inspirado, né, o pastor Thiago principalmente, e começou uma célula, né, um grupo familiar. Naquele período eu estava na minha casa recebendo pessoas, cuidando de pessoas na minha casa. Começou independente de religião, só cuidando de pessoas, um grupo pequeno em casa. Um grupo pequeno. E aí as pessoas foram chegando,
E aí começa a vir também muita gente de outras igrejas, pessoas que estão desigrejadas e tal, e aí começou o cuidado. Então esse cuidado começou a crescer, e aí começou também as pessoas e o anseio de ter um local para congregar. E aí, diante disso, o pastor Tiago decidiu tomar um passo de fé, porque assim, tínhamos 20 pessoas na época, e eu me lembro que eu disse assim, ô pastor, quantas pessoas tem? Você tem 20, 10 são adolescentes. Aí eu disse, isso é doido. Aí ele disse, está entrando quanto, né, de arrecadação, porque a gente sabe precisa que se manter. Existe um custo. É lógico. Aí ele disse, uns R$500. Eu disse, então o senhor está doido ao quadrado, né? Porque não tem condição de se manter. E aí, dentro desse passo de fé, as pessoas abraçam a causa, né? E aí foi quando a gente foi para o primeiro local na Estrada Nova. Que na verdade começou na minha casa, no quintal da minha casa. Meu dia foi 17 pessoas, depois 20. Daqui a pouco eu estava com 70 pessoas na minha casa. 70 pessoas na minha casa, gente que eu não conhecia. E assim, acepção de pessoas, zero. Daqui a pouco eu estava com maconheiro, estava ficando dentro de casa. E eu preocupado, porque eu morava numa casinha, eu, minha mulher, meu menino. E eu disse, meu Deus, isso é aquela coisa. Só que aí as pessoas estavam se entregando a Cristo. E nesse tempo, ele falou um pouco mais adiante, mas nesse tempo não tinha esse negócio de... Não é que falar de oferta, nada, porque não era só ali, não tinha custo de nada na minha casa. Quando o povo disse assim, pastor, a gente precisa de um lugar, a gente precisa, não dá para ficar aqui na sua casa e tal. As pessoas me chamavam de pastor porque nós entendemos, como a Bíblia fala, não é a questão de que homem nenhum tem o poder de dizer você é pastor. A gente entende que é Deus. A igreja reconhece. É um chamado, é um dom. A Bíblia fala dos dons ministeriais. Então, as pessoas reconhecem, e como as pessoas reconhecem, aí, imagina, alguém dizer você é, mas ninguém reconhece. Aí você não é. Não é, entendeu? Fulano é um craque, não joga nada, mas estão dizendo que é. É uma coisa. Então, a gente entende isso, nós temos, do âmbito espiritual não muda. Exato. Então, a igreja, quando igreja, o povo já nos reconhecia, já falava. Só que faltava, então, começou a vir vários pastores que andavam conosco, que nos conhecem há muitos anos, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Recife, de vários lugares. Rapaz, a gente tentando fugir, isso é uma igreja, já nasceu uma igreja. Não, porque vamos ver, a gente não queria isso. A gente queria qualquer coisa, menos isso. É muita responsabilidade, é muito problema. A melhor coisa do mundo é ir para a igreja, dar glória a Deus, aleluia, sentar e ir embora para casa. Depois ficar falando mal dos outros. Exatamente. É fácil demais. Botar defeito. Mas rapaz, porque a luz, porque não sei o quê. Então a gente não queria isso. Só que não é a gente. Não era o que a gente queria. Deus tinha planos maiores. Você não consegue sossegar intimamente. Não tem paz. Não tem paz enquanto você não realiza aquilo. Não tem paz. É verdade. Não tem paz. O pastor Dom diz assim, pastor Estava sem problema. Estava sem problema, eu vou arrumar um problema. Vou abrir a igreja. Vou abrir a igreja. E assim, a gente dá glória a Deus, porque vidas são transformadas. A gente tem casamentos que estavam destruídos, que não tinha mais jeito. Tem relacionamentos entre pai e filhos que não tinha mais jeito. Existem pessoas que eram viciados, que não tinha mais jeito. Tem muita gente que a gente pode dizer assim, se ficasse por aqui, já valeu a pena o que Deus quis fazer, a gente quis fazer, e a gente aceitou esse chamado, já valeu a pena. Usou vocês como instrumento. Usa a gente como instrumento. E continua usando outros. Outros. Que a nossa visão de igreja é uma visão muito... Cara, nada religiosa, no sentido de religiosidade. É uma visão muito... Disso aqui, ó. Se ele não estiver bem com ele, meu irmão, não adianta estar tudo bonito na igreja. Nossa visão da igreja é muito... Isso. Muita gente confunde templo com igreja. Eu falei, inclusive, isso aqui. O templo é onde você celebra, congrega, mas a igreja são as pessoas. O templo tem a placa, tem o protocolo, tem a carteirinha. Tem um aluguel, às vezes, para pagar. Aluguel, tudo, que é necessário. Que é necessário, é indispensável. Mas a igreja é o organismo vivo, né, e espiritual, que precisa assim, crescer organicamente e é onde Deus ordena a sua bênção, na igreja, na congregação, onde a gente se reúne. Então, como igreja, a gente tem visto nesses 3 anos, assim, como o pastor falou, muitos milagres, sabe, assim. Eu cuido mais da parte organizacional da igreja. Aliás, ele cuida mesmo de tudo. Eu não cuido de nada, Piraca. Só te falar, porque ele vai dizer que não, ele cuida de tudo. Eu só faço de algumas pessoas. Ele cuida do povo também e de tudo. Porque dependendo de mim,
Misericórdia. Ele é o bispo. Ele é o Se bispo. tornou de forma, vamos dizer assim, organizacional, se tornou isso aí, porque entre nós lá não tem esse negócio quem é o maior, quem é o menor. Não existe A gente não tem, não, a gente hierarquia. não tem isso não. Só que era muito. Eu imagino, um cara feito meio doido, meio desorganizado, que ele, graças a Deus, ele, na posição correta, ele organiza. Você chega na igreja, é tudo organizado. Vocês um dia vão nos visitar, vocês vão ver. É extraordinário, assim, a forma que Deus colocou na mente dele e ele aprendeu Você muito vê também. vê como é que Jesus escolheu os apóstolos. Vê aquela miscigenação ali. Total. Ó, Pedro era brabo, usava espada, impetuoso, mas quem causou problema maior para Cristo era quem beijava o rosto dele. Era. Foi Judas, não Foi. foi Pedro. Pedro era Exatamente. indomável. Pois é. Indomável. Muito bom. Entendeu? Então você tem que ter. Mas foi ele que liderou a igreja. Foi ele que imagina. liderou a igreja de Exatamente. Cristo, né? E Cristo saiu pegando pessoas improváveis para serem apóstolos. Entendeu? Nós dois isso aí é improvável. A gente são dois improváveis. Dois improváveis nesse aspecto aí. Sem parecer soberba. A gente reconhece. Um pescador, o cara estava pescando. Ele chegou e convenceu. Eu assisti um filme muito bem feito com Cristo, que inclusive ele converteu pelo olhar um soldado romano, mas tem um nomezinho, centurião romano, ele que era um oficial, ele convenceu, e o centurião tinha ido para buscar, para capturar ele. Ele converteu olhando, ele estava pregando e olhou para o centurião, dizendo ao centurião, pelo olhar, que sabia o que ele estava vindo fazer ali. E chamou ele, convidou para ele sentar. E ele sentiu a santidade de Cristo no olhar. Isso foi uma passagem... Deve ser uma analogia ao texto que mandaram pegar ele e ele voltou sem ele. Cadê eles? Rapaz, ninguém fala como ele. Esqueci o que eu ia fazer. Esqueci o que Mas mais ou menos por aí. Não, mas ele se perdeu depois, ele saiu, deixou de ser centurião, porque Roma perseguia naquele tempo. Então são coisas assim inexplicáveis. É a forma como vocês foram assim trazidos, né? E essa igreja hoje está com quantos? Há 100 e poucas pessoas, assim, vamos dizer assim, flutuando, porque existe membro, né? Fala, Tonho. Melhor que Tonho é mais organizacional. A gente tem aquilo que a gente chama dos flutuantes, né? Aqueles que só vão no Seria domingo. eu e você. Vai no domingo. Nós seríamos vai lá, assim, visita, nós volta. volta, E assim, pessoas de outra igreja. E tem os assíduos. Isso. Aí a gente tem um núcleo de membros, aí a gente deve estar na faixa de 80 membros, e aí a gente tem a liderança. Né? A gente normalmente organiza a igreja dessa forma, que a liderança é aquele que mora, aquele que puxa, né? Que trabalha. Que trabalha. Então a gente tem... Tem que ter na igreja. Isso, a gente tem hoje 15 líderes, 80 membros e flutuante, que assim, o nosso templo, graças a Deus, todo domingo está lotado. Eu já conversei com o pastor Tiago, porque assim, existe um pastor que escreveu um livro fantástico, e ele disse o seguinte, ele disse, quando uma igreja ela tem 70% da sua capacidade nos domingos, você já está na hora de ou dobrar o culto ou aumentar o local. Porque senão o visitante ele começa a chegar e aí ele começa a ter dificuldade de sentar, o marido quer sentar perto da esposa, aí tem uma cadeira ali, outra ali. E aí, assim, a gente está nesse nível agora de tomar esse próximo passo. Porque, assim, a gente já teve uma ampliação. Lá, a gente já fez uma ampliação de lugar, né? E aí a gente agora precisa aumentar mais, a gente vai ver como é que faz isso. Aonde é que está localizada? O endereço é Tiago, é melhor do endereço. Tem um cajá, Tem. no único sinal à direita. Se você pegar para a esquerda, vai para a Univisa. Isso. Pegar a direita, vai para On Racing. No sinal do cajá à direita, onde era uma academia, onde era uma casa de eventos, não tem erro. Chegou no sinal, fechou o olho, pega a direita. Vai dar na igreja. Já tem um sinal lá no Cajá. Só tem um sinal no Tem um cajá. sinal no cajá, A principal do cajá é no sinal à direita. Culto às 19 horas. É outra coisa que é interessante nós falarmos aqui, é que nós não temos a intenção de ter culto na igreja. Tem muita coisa que a gente é meio fora da curva por isso. Nós não temos interesse de fazer o povo ficar na igreja o tempo todo. Nosso foco é que eles cuidem das suas famílias. Vivam bem como família. E no domingo vão cultuar como igreja, e uma vez na semana em casa, ou seja, na casa de algum irmão, onde tem os G6, a chamada célula ou grupo de comunhão, eles têm comunhão entre eles. Eu tenho curiosidade de uma coisa, assim.
A liturgia, vocês têm uma liturgia nos cultos? Como é que vocês fazem essa Liturgia. vamos botar o nome de missa, né? Se Certo. fosse a igreja católica, Missa. seria uma missa, é um culto. Liturgia é a parte organizacional. Né? É. Uma igreja que diz assim, a gente não tem liturgia, ela está mentindo. Também Ou ela não sabe o que é Ou ela liturgia. não sabe o que é liturgia. Porque Perfeito. assim, a liturgia é a organização. Então, se começa, no nosso caso, se começa com louvor, então a gente tem 40 minutos de louvor, depois a gente faz a parte de dízimos e ofertas, né? Depois a palavra, apresentação de convidados, oração e despedida. Então assim, isso é uma nossa liturgia. Agora, nós temos uma liturgia leve, não é uma liturgia levanta, senta, diz isso, repete isso. A gente não tem esse tipo de liturgia mais formal Da igreja católica. da igreja católica, por exemplo. né? Mas a gente, toda igreja tem, Assembleia de Deus Batista, Congregacional, todas têm liturgia. Nossa igreja tem uma cara mais jovem, né? Uma igreja que as paredes são pretas, né? Assim, você tem um louvor, um som alto, você tem jogo A de parede, luz. na hora da adoração, a luz apaga, A luz para ninguém ficar olhando pra apaga. cara de ninguém. O Bispo Márcio falou dos 3 níveis de igreja, então vocês seriam a igreja baixa. Na verdade, liturgicamente falando, Liturgicamente. na questão bíblica, nós somos muito ortodoxos. Ortodoxo. Agora, liturgicamente falando, nós somos a mais baixa possível, ou seja, o nosso púlpito é um tonel. De fato, aqui em Vitória, eles começaram com esse estilo mais light, né? Vamos dizer assim, de liturgia. Eles começaram e, de fato, isso na verdade isso tem ganho, isso veio da igreja chamada Hillsong na Austrália, né? E depois isso ganhou os Estados Unidos, e aí São Paulo depois vem chegando para cá. Esse tipo de culto onde dá uma aparência de culto show. Entendeu? Entendi. Por quê? Aí existe toda uma psicologia envolvida, existe todo um atrativo envolvido, existe toda uma contemporaneidade que assim, uns gostam, outros não gostam, uns se adaptam, outros não. Uma das Mas- perguntas que a gente mais recebe é: por que a parede é preta? Ah, Aí, dependendo de quem está perguntando, a gente tem resposta para cada um. Quando a pergunta ela é capciosa, isso é porque a gente gosta de preto. Na sua, você bota rosa. Agora, quando a pergunta é sincera e é com a intenção de descarar, é o seguinte: existe a psicologia das cores. O preto acalma no sentido de visual, as fotos ficam melhores. Nós temos uma prioridade no culto a Deus que nós fazemos. O que é? É 1 hora de palavra, de pregação. Você não vai chegar lá e ver meia hora de palavra, 25 minutos. Vai ter hora que vai ser mais de 1 hora, não é assim? Maioria. Nós damos, a maioria, a gente dá prioridade ao ensinamento da palavra. Só que quando o fundo é preto, pode passar menino de um lado, passar do outro, fica sempre assim, ó. A psicologia explica é isso. porque o preto, ele Atenção. dá o foco maior. No que está sendo No que tá falado sendo ali. falado. Exatamente. Você percebe nos shows, os palcos, é tudo preto, o cabo é preto, ó, tudo aqui é preto, para aparecer menos. Pouca gente entende porque é que eu uso muito preto, né? E ela começou a pegar essa mania comigo. Minhas roupas, se você for lá dentro, eu tenho 10 peças, 9 são pretas. Eu tinha 15 camisas quase igual preta. Minha esposa, ela é especialista. Isso que eu ia falar, eu Minha ia esposa é falar personal isso. style. Ela é especialista Ela trabalha em com coloração coloração pessoal. pessoal. É. Quando eu descobri que o preto me fazia mal, eu disse: meu Deus, não acredito. Mas eu ainda uso preto. Não é para proibir nada, pelo contrário, é para ter liberdade no que fazer. Voltando para a questão da igreja. Então, nós somos muito focados naquilo que a Bíblia diz. Se você perguntar qual é a doutrina da igreja, a gente responde sem titubear: a doutrina dos apóstolos. Ponto final. Seria uma igreja apostólica. Total. Certo. Bíblica, no sentido de doutrina dos apóstolos, porque existe a cultura. E cultura é algo soberano. E transitório. E transitório. Mas doutrina bíblica é imutável. Imutável. É hoje, foi ontem e será amanhã. Existe só uma questão, ele falou em ortodoxia no início da fala dele, ele falou que é ortodoxo, mas existe a igreja católica ortodoxa, que é usada no leste europeu, Rússia principalmente, onde a liturgia, a missa, por assim dizer, ela é feita de costas para o público, de frente para o Cristo, para o altar e em latim. E aqui também tinha antigamente. Meu pai dizia que era assim. Papai dizia que na época de quando ele era criança, a missa era em latim e de costa. Aí houve a ruptura da igreja romana, da igreja russa apostólica com o Papa. Isso. João 23, não me lembro bem quem foi o Papa. A partir daí a igreja católica começou a inverter a liturgia toda.
a liturgia ficou um pouco diferente. Mas só diferencia isso, porque os santos são os mesmos, entendeu? A mesma coisa. Eu acho que aquela missa que a gente vai lá em Olinda... Em Olinda é um eu pouco, acho que, é um pouco disso. Tem um pouco disso, porque ele São Bento, já é o falou mosteiro de assim, São na Bento. língua de latim, Ele fala em assim. latim, algumas partes do culto, não todo. Mas é uma missa bem tradicional, Bem- assim, bem não ortodoxa, é o que você vai encontrar aqui. Não, Assim não. é a Na igreja Praça de protestante evangélica. Vai ter aquela mais tradicional, mais litúrgica, carregada, Isso. aquela mais liberal no sentido de forma de cultuar, mas também vai encontrar também a questão liberal no sentido antibíblico. Você vai encontrar de tudo. Vai encontrar de tudo, infelizmente ou felizmente. Nós somos seres individuais, eu diria sempre, né? Cada um tem uma forma de ver o mundo e tem o direito de ter suas opiniões. Eu digo sempre, a gente só não tem direito de desrespeitar o próximo. É só esse direito que a gente não tem. Qual é o meu direito? O meu direito vai até onde começam os seus direitos. Muitas vezes as pessoas, sabe, pastores, acham que podem falar e criticar de tudo em sintonia com a liberdade de expressão. A liberdade de expressão não lhe dá o direito de você ofender ninguém. Eu conheço um homem chamado Francisco Abraão de Oliveira Gonçalves. Irmão Abraão, Banco do Brasil. Não sei se você lembra, irmão Abraão? Lembro demais. Homem de Deus, aquele é um dos meus pais na fé, como o Bispo Márcio e irmão Abraão. E ele disse o seguinte, sertanejo, ele disse, Tiaguinho, que fala assim, Tiaguinho, existe diferença entre malcriação e sinceridade. Tem gente que é mal criado e diz que é sincero. Ele é mal criado. Se você não concorda, não é porque você não concorda, você tem que dar e vomitar no outro, não. Calma, respeita a opinião do outro, aquela coisa. Então, é exatamente isso. Não é porque eu penso diferente que eu tenho que colocar de goela abaixo no outro. Eu vou dizer uma coisa a vocês aqui. Eu fiz estudos sociais, a minha base era conhecer, de certa forma, a cultura das sociedades que a gente vive, né? E eu frequentei praticamente todos os templos que você imaginar que a gente tiver por aqui. E eu vou chamar também um Aquele local... lá em Biúna é um templo. É um templo. Budista, né? Budista, enorme por sinal. Aonde? Em Biúna, São Paulo. E é uma monja que cuida daquele templo. É enorme. Enorme, parece um castelo. Coisa assim de... Tem quase 2 quilômetros só de muro. É coisa assim absurda de grande. Eu já fui para todos os, assim, cultos religiosos que você imaginar. Igrejas, essas coisas. Igrejas. Fui inclusive para Eu também, já fui em centro várias. de Umbanda. E você que sempre foi um pesquisador. Exatamente. Cheguei lá e vi como é o processo que eles fazem, sacrificam animais, lembrando ainda da... Velho Testamento. O Velho tá lá, Testamento está lá. E fazem oferendas. A gente tem que levar um bode, uma galinha, uma coisa e tal. É uma cultura africana. Na verdade, aquilo ali é a cultura africana que veio trazida para o Brasil e daí teve uma subversão em alguns aspectos, em algum momento da nossa história. Então você tem que estar com a mente aberta para entender e saber que as pessoas têm necessidades diferentes, né? O caso da igreja de vocês surgiu por causa de uma necessidade que a igreja de vocês em se formando teve. Teve uma liga ali entre aquelas pessoas. Sim. Que você falou o quê? A gente chama de identificação. Identificação. Né? A gente, assim, a gente tem um público bem jovem, porque nós somos jovens. Teoricamente... Você já tem 39 anos, rapaz. Deixa eu pensar. Então, assim, a nossa, Não, sou jovem, a sou nossa jovem, linguagem, né? Nossa forma de se vestir, então, assim, a gente sabe, a maioria das igrejas, você tem uma indumentária. Indumentária e tal. Então, a gente Muito formal, né? o que é que a gente preza? O que é que a gente preza? A gente preza pela palavra. Porque a gente acredita que a estética do culto pode mudar. Ela é transitória. É uma cultura. Né? Mas a palavra ela não vai mudar nunca. Então, a gente preza por isso e é isso que a gente tem se mantido. Né? Tanto não só na nossa fé desde quando conhecemos a Cristo, mas nesse tempo que a gente está à frente da Grace, né? Manter aquilo que a gente tem como convicção, né? Como certeza, como chamado de Deus para a nossa vida, anunciar o Evangelho, anunciar a esperança, anunciar mudança, né? Que Cristo muda, transforma, salva, cura. Então, é isso. E o nome On Grace? De onde veio o nome? O nome On Grace
tem tudo a ver com a mensagem que nós pregamos. O Evangelho... Como é que vocês chegaram nesse nome? Vou dizer agora. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Significa, vem do original Evangelium, que significa boa notícia, boa novidade, boa nova. E o que acontece? A boa nova é que o homem que estava perdido, condenado, porque por si só não conseguia se salvar, não conseguia se redimir, vem Deus e manda seu filho inocente a morrer e pagar um preço por aquele que não merecia. Isso chama-se de graça. Chama-se de favor imerecido. O resumo da mensagem é: nós merecemos o inferno, mas Deus é tão bom. E por sua graça, ou seja, sem nós merecermos, deu seu filho por amor a nós. Então, a mensagem da graça é a mensagem do Evangelho. Então, por isso, o nome não é graça, porque tem igreja por aí chamada de graça, tal, aquela coisa. Então ficou Grace. Mas graça é a mensagem que nós pregamos todos os domingos. Arrependa-se e se converta, para que chegue o tempo de refrigério. É a mensagem de Jesus, é a mensagem de Pedro, é a mensagem de Paulo, é a mensagem dos apóstolos. Toda a Bíblia, a mensagem é: se arrependa e se converta, para alcançar a graça, ou seja, imerecidamente você receber a salvação. Então, na graça é onde nós vivemos, porque se dependesse da gente, era todo mundo no inferno. Agora, estamos na graça. A graça é uma pessoa. A graça não é um lugar. Jesus é a graça. Ele é o motivo pelo qual nós estamos aqui. Sendo assim, não conseguimos entender outro nome melhor, que mais combine com o que nós vivemos do que graça. Por isso que é On Grace. Se não tivesse no Brasil uma igreja chamada Graça, ou Na Graça, seria Na Graça. Como já tinha, para ninguém achar que a gente era de A.I. Soares, aí a gente colocou On Grace. Viu aí? Olha, tá ali, tá ali, ó. Para ninguém pensar que era Na Graça, Internacional da Graça, e a gente tem uma mensagem completamente diferente desse tipo do evangelho neopentecostal. Então, nada melhor do que On Grace. E o On, quem trouxe foi Toninho. Eu só tinha Grace, então rapaz, On, porque Toninho sabe inglês. Eu sei hot dog, eu sei start, piece of Lord. Aí Toninho botou o onzinho, assim, deu todo o diferencial. On Grace, mas bem sugestivo. E eu entrevistei não, que isso não é entrevista, na verdade, é um bate-papo que a gente faz. Aí Gabi hoje estava me dizendo: tô tão cansada hoje. Eu digo: vamos descansar, vamos se divertir hoje com o podcast. Ela fez: é mesmo. Então a gente faz isso com gosto, com vontade. Entrevistei 2 jovens aqui e que criaram as empresas dela. E eu tive curiosidade de saber os nomes das empresas, né? Tu te lembra de uma delas, né? Uma foi a menina de Pombos, né? Que tem... Como é o nome? Eu esqueço. Luana Dutra. Tem a Ludut. Eu te perguntei: ô Luana, como é que você conseguiu colocar o nome dessa sua empresa? Ela fez... Eu fui dormir, não foi? Foram 3 que falaram que foi sonho. A da Marsala também. Marsala e a do Salão. LM. Essas 3 foram idênticas. O meu ficou na Colheita mesmo, o nome da minha empresa ficou na Colheita também. Aí ela despediu acho que foi da Salão de Beleza, como é o nome lá? LM. A LM disse: eu pedi tanto o nome de uma empresa que eu queria criar, dormi e acordei com o nome. LM. Cara, deve ter um mistério nesse negócio aí. Se não for espiritual, é neurocientífico desse. Não é. O que acontece? Eu tenho uma empresa... 3 casos. Vou botar o 4º agora. Somos 7. Eu contratei a empresa de Bruno Santini. Depois você pode até ver aí, ele aí é muito interessante. Ele trabalha com marketing digital, com Instagram. E nesse de criar a marca, aquela coisa toda, não tinha o nome ainda, então eu tenho 12 anos nesse segmento de colchões terapêuticos, no multinacional, aquela coisa toda. Quando eu saio, todos os grandes líderes que saem dessa empresa, desse segmento, que continuam no segmento, saem puxando o mesmo nome praticamente, alguma coisa parecida, entendeu? E eu não batia comigo, tal, aquela coisa, e eu pensei em vários nomes. E nem o nome batia assim, algo... Um dia Bruno chegou e disse assim: Tiago, tu é tão original, tu não merece ficar na sombra de ninguém. Deus vai te dar um nome. Rapaz, eu dormi. Quando eu acordei, no outro dia, veio assim: somos 7. Disse: meu Deus, somos 7. Por que somos 7? Deus fez o mundo em 6 dias, e no 7º, ele descansou. Se até Deus descansou,
Biraca e Gabi merecem um descanso. Nada mais adequado para quem quer dormir e descansar. Sono E 7. 7 é o número da perfeição, da plenitude. Plenitude. É. Verdade. Só perde pro 8, né? O 8 é Infinito. 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 A igreja de vocês também é muito familiar, né? Eu vejo que a Ju, sua esposa, ela também tem uma ligação muito Isso. grande, né? A sua também, Rayane, não, o nome Ju tá dela. pregando agora. Essa hora a gente tá aqui, ela tá pregando tendo agora. Culto das mulheres, né? De fato, assim, é bom que a mulher, né, a ajudadora, a nossa ajudadora, se envolva. Não é porque somos pastores que elas são pastoras, mas pela graça de Deus que Ele nos deu, graças a Deus, as nossas esposas, elas são envolvidas na igreja. Se integraram com a igreja. Se integraram, amam isso também e nos ajudam. Eu sou muito grato a Deus pela minha esposa. O ministério assim, é muito mais leve para mim porque ela me ajuda. Então, assim, não só a questão dela trabalhar na igreja, mas assim, dela como mulher entender esse chamado nosso. Porque a gente tem nosso trabalho secular e aí a gente ainda tem igreja, tem gente para cuidar e a gente tem a família para cuidar também. Então tudo isso precisa estar bem equilibrado para a gente não ficar cuidando da igreja e deixando a casa da gente ao acaso, né? Na área empresarial a gente vê muito essa questão aqui também. E Vitória tem muitas empresárias, eu não sabia disso. Graças a Deus. Graças a Deus. E elas passam por esses perrengues, né? Filho, a maioria tem filho, são casadas, outras nem são casadas, mas têm filhos e cuidam da família, cuidam da empresa. E tem vários funcionários que elas veem como família, que elas é um segmento da família delas, na verdade, elas veem assim também, né? A empresa deixou de ser uma coisa pessoal e passou a ser uma coisa que beneficia várias famílias. É uma coisa interessante. Você, quando se envolve com igreja, principalmente, que não tem um fundo econômico, aí é meramente espiritual, você tem um envolvimento maior ainda. Eu acho que o envolvimento de vocês é muito grande. É uma responsabilidade grande, Biraca, porque assim, a confiança que esse nome carrega, né? Você é um pastor, né? Aquele que cuida. É o exemplo. Então assim, a grande maioria daqueles que recebem essa direção de Deus, negam e não querem. Eu até admiro aqueles que querem, porque não sabem o tamanho da responsabilidade e do peso. A gente só quer, e na verdade... Eu acho que ele nem sabe o que ele quer. Aqueles Se ele soubesse o que é, de fato ele são não. chamados, o peso é muito grande. Então, assim, as pessoas nos olham com esperança de que a gente vai ter sempre uma palavra, e às vezes é a gente que está precisando, né? O apóstolo Paulo disse assim, muitas vezes pobre, mas enriquecendo a muitos, né? Então, a gente também tem nossos momentos de dificuldade, né? Nós somos pastores, não super-homens, a gente ir lá na igreja. Então, a gente passa por isso. E respondendo ao que Gabi falou sobre a questão familiar, o que nos ajudou muito como igreja foi os pequenos grupos, que a gente chama de GC. Então, a gente se reúne em casas, e aí isso traz uma comunhão maior para a igreja. A gente consegue tratar melhor as pessoas, porque no domingo a gente tem ali 100 pessoas. E se a gente fizer uma fila, cada um traga um problema, a gente vai sair de lá depois de 2 semanas. Então, assim, nos G6 a gente tem os líderes, que são pequenos pastores, que conseguem cuidar de 10 pessoas, 6 pessoas, e casos que eles não conseguem, eles trazem para a gente, e a gente vai cuidando dos líderes, e assim vai uma cadeia. E aí, assim, a igreja vai sendo cuidada, e todos sendo cuidados, né, de uma forma... A gente entende a questão do corpo como igreja. Encontrei isso na internet sobre a assim cuidada. É assim mesmo. Glória, 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 assim mesmo. Ao vivo. A gente entende essa questão do corpo. Então, um corpo funciona perfeitamente quando o rim, o intestino, o coração, está todo mundo fazendo a sua parte. Então, nós como líderes da igreja, entendemos, se não tivesse outros líderes fazendo o que eles fazem com excelência, nós não estaríamos hoje como igreja vivendo o que nós vivemos. Então, nós entendemos que a igreja é bem cuidada porque tem outras pessoas cuidando de outras pessoas. Nós tentamos de toda forma descentralizar da liderança, fazer com que cada um assuma a sua responsabilidade.
por exemplo, na quinta-feira à noite, aqui em Vitória de Santo Antão, toda quinta-feira à noite, lá na Bela Vista, em frente à igreja da Batista da Bela Vista ali, tem um GC, Grupo de Comunhão para Casais. Gente que não estava aguentando mais nem ouvir a voz da mulher. A mulher não quer nem ouvir mais. A mulher disse, rapaz, estou com ele porque não tem para onde ir. E hoje é só love, só love. Ele está dizendo, minha filha, tá bom, meu filho, calma. Segure que o negócio tá bom, espere para casa. Então o que acontece? Coisas acontecem nesse ambiente que não é dentro de prédio de igreja. Que não tem nada a ver com a igreja. É na casa, aí veja, tem comunhão entre os irmãos. Essa é uma visão peculiar da Grace. E outra forma também que a gente alinhou junto isso foi essa questão de crescer. Toda igreja quer crescer, mas por qual propósito? Por qual motivo? Para quê? Para eu ter 300 pessoas e dizer assim, tu tem quantas, Biraca? E eu dizer, não, eu tenho 300. A gente sabe fazer 500 se quiser, viu? Então se a gente sabe encher a igreja... Rápido demais, sabe? O problema vai ser se vocês vão ter condições para dar suporte. E cuidar. Eu acho que vai vir na medida certa. A gente chegou num ponto de assim, olha, vamos cuidar do que tem, em vez de querer trazer mais gente. Porque inchaço e crescimento confundem muito. A gente não quer inchaço, a gente quer saber, que você sabia. Esse discurso é meu para Vitória. Vitória, ela não cresceu, ela inchou. Pois é. Continuou a mesma cidade de 50 anos atrás. Inchou. Deixa eu te falar uma coisa, Biraca e Gabi. Não é fácil viver como igreja como nós vivemos. Por exemplo, graças a Deus, o Senhor colocou no nosso coração, porque a gente só tem que não presta. A gente não presta, a verdade é essa. Somos pecadores. Mas aí Deus colocou algumas coisas. O que tem de bom na gente é porque Deus colocou, não é da gente. Nossa igreja, ela vive lisa. Mas é porque a gente quer. A gente toma uma decisão. É intencional, não tem dinheiro em caixa. Por quê? Porque adianta ter dinheiro em caixa e ter um irmão passando necessidade com a CEP, com a Compesa, com a feira. Um exame. Então na igreja da gente, só se o cara for muito arrogante, e a gente diz domingo isso, você tem que ser arrogante para não dizer que está precisando, porque tem acesso. A gente não pega dinheiro, não toca nenhum líder lá, tem tesouraria, tem tudo organizado normal. Toda igreja tem acesso. Toda igreja tem acesso, não é a gente que tem acesso, toda igreja tem acesso à questão financeira. E a ordem para o tesoureiro pagou as contas, dê destino ao dinheiro. Terminou de pagar, pagou. Mas não tem coisa na igreja, não, procurar fora da igreja. Procura fora. Para outras igrejas, o que for. Então já tem famílias que a gente ajuda muito aquilo que chega, a gente dá destino. Então assim, parece fila de candidato a vereador. Chapa, cimento, feira. Eu vou dar. E a gente não faz assim, a gente faz se você vier pra cá, não. Não tem nada a ver. Eu vou dar uma pausazinha para falar de um filme, inclusive indicar ele a vocês, se vocês não assistiram, chamado Estigmata. Os estigmas de Deus, de Cristo. Eu não vou contar o filme todo. Eu vou anotar. Estigmata. Stigmata. Estigmata. Bom, a essência do filme, o filme é excelente. Foi um dos melhores filmes que eu assisti até hoje. Um velho padre conseguiu pegar o Evangelho de Cristo. Veja que história linda. Porque achava impossível Cristo ter passado pela terra e não ter deixado nada por escrito, só através dos apóstolos. E é ficção até aí, porque nada se comprova. E a Igreja Católica não queria que esse Evangelho viesse à tona. E numa das partes do filme mostra esse velho padre traduzindo do hebraico, né, para o inglês, para outras línguas. Estava lá na parede dele traduzindo. Só que o hebraico era hebraico antigo. E ele não tinha muito conhecimento hebraico antigo, alguém ajudava ele. E, para resumir a conversa, uma frase do suposto texto deixado por Cristo é que causou toda essa inconformidade, essa inquietude na Igreja Católica. A frase era a seguinte: se queres me encontrar, levanta um pau, uma pedra. Não habitarei em templos suntuosos, lá não me encontrarás. Meu coração estará onde se juntarem uma ou mais pessoas em meu nome. Esse textozinho foi que fez com que a Igreja Católica, inclusive ele foi até morto. Eu não vou nem contar o filme, porque o filme é tão bom. Esse filme é muito bom. Tem uma base bíblica para esse texto. Isso. Ele é muito bom. O filme, ele é baseado assim na Bíblia, em muitos fatos bíblicos. É romanceado, mas tem uma base. Só não tem a comprovação
suposto Já anotei ali para assistir. Ele é muito suposto escrito deixado por Cristo. Eu também acho que, não sei, que você sabe. O apóstolo Paulo escreveu isso. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele fala assim: levantarás um pedaço de pau, uma pedra e lá me encontrarás. Estarei onde estiver e mais em uma. Dois ou três irmãos juntos. Jesus falou também isso. E Jesus disse, quando você fosse me visitar, quando eu estava enfermo, quando eu estava preso, e aí os discípulos perguntaram, quando foi que a gente te viu preso? Aí quando você fizer um desses pequeninos, a mim fizeste, né? Então, de fato, a gente vê muito mais Cristo, né? Eu costumo dizer, eu gosto muito de evangelização, de rua. A gente já fez trabalho dentro de presídio, dentro de hospital, então assim, a gente costuma dizer, você vai ver muito mais de Cristo na rua do que dentro do templo no domingo. Então quando você sai daqui, é ali onde você começa a ser cristão de verdade, porque no templo é fácil, né? Eu fiz um comentário uma vez, eu fazia estudos sociais e você vê tudo nesse curso. É um curso antigo, não existe mais. Né? Mas você via, hoje existe filosofia, sociologia. Nem a matéria no colégio tem mais. Não tem, eu peguei as redes sociais aí. Mas não tem mais. Mas dá um conhecimento geral para você de muita coisa. E aí eu peguei uma vez uma discussão na sala teológica, né? E nessa discussão com esse professor dizia o seguinte, professor, ele era padre, vê que bronca. Eu disse, padre, pelo que eu conheço das escrituras, que são poucas coisas, mas muito pouco mesmo, eu não teria a condição de conversar com o senhor 5 segundos, com base nas escrituras. Lógico que eu tenho teologia, não tenho um conhecimento, mas eu só tenho uma coisa. Pelo que eu já ouvi de Cristo, uma das primeiras coisas que ele faria, se viesse para a terra agora, era pegar todo o patrimônio da igreja e doar para os pobres. Tirando as primeiras coisas. Foi confusão. Porque eu disse, não há necessidade da minha igreja, eu sou católico, apostólico, romano, a amontoar tanta riqueza como ela tem e ver tanta pobreza ao seu redor. E o Cristo que eu conheci, assim, pelos escritos, ele é revolucionário. Ele não foi frio, ele não foi morno. Ele era quente com as suas ideias, com as suas intenções. Inclusive, por conta disso, tem algumas passagens que mostram que ele chegou no templo mesmo, naquele templo lá, onde eles estavam vendendo... estavam fazendo comércio no templo. Existia alguém disse assim, hoje não podemos mais dizer, não temos nem ouro nem prata. Porque quando Pedro e João foi ao templo, foi orar, tinha um aleijado lá, ele pediu uma esmolinha, como fosse hoje, rapaz, tem nadinha, tem não, João, tem não. Aí Pedro olhou para ele e disse, rapaz, eu não tenho nem ouro nem prata não, mas o que eu tenho eu te dou. Levante e anda em nome de Jesus. E levantou o aleijado. Aí alguém disse assim, hoje nós nem podemos mais dizer assim, não tenho nem ouro nem prata. Aí o outro disse, muito menos levante e anda. Muito menos, porque dinheiro tem. Dinheiro tem por aí. Não é mais uma exclusividade da igreja romana, sabe, Biraca? Infelizmente, a gente diz com peso, mas de forma geral, verdade. Muitos perderam a visão. Né? E eu costumo dizer que a maioria se perde no caminho. Eu sou muito assim, eu acredito que uma boa intenção. Começaram com uma boa intenção, mas durante o caminho se perderam. E aí entraram por esse caminho e estão juntando aí. Né? Eu já vi isso muito em política também, mudando só um pouquinho o texto. É o que mais vê. É o que você mais vê. Você conversa hoje com uma pessoa que tem aquela ideia de fazer aquilo que você realmente também tem aquela... Gostaria, fizesse, né? Aí você vai, às vezes. Vai na dela. Você vai. No meio do caminho, quando a pessoa chega no poder, é por isso que eu digo. Quer conhecer uma pessoa, dê o poder a ela. A gente tenta se blindar, né, disso, porque hoje a gente tem uma entrada X, mas daqui a 10, 20 anos eu não sei quanto vai entrar. Né? Pode ser 50x. E aí, assim, a gente estabeleceu alguns pilares, alguns fundamentos, como, por exemplo, nada na igreja nossa é pago. Então, a gente tem uma... Nada é o seguinte, nenhum evento feito na igreja, para a igreja, ninguém pode pagar nada. Nada. Então, assim, a gente tem escola bíblica infantil para as crianças da igreja e crianças da comunidade.
não se paga nada, a igreja banca. Então a gente acredita que o dinheiro dos dízimos e ofertas que as pessoas já dão é para manutenção, né? E se não der, a gente como corpo se reúne e faz isso, mas não cobra para ninguém de fora. Então assim, além das pessoas darem dízimos e ofertas, as igrejas vendem uma camisa. Vai fazer tal evento, é mais R$200, R$300. Aí vai fazer um chá, é mais R$50. Perdeu-se a essência da coisa. Então assim, a gente inclusive não tem dinheiro, não faz. A gente faz o que pode com o recurso que a gente tem. Se não puder, não faz. Porque eu tenho que fazer evento e cobrar? Se as pessoas estão aqui dizimando e ofertando. Então, a obrigação é minha, quanto igreja. Não cobrar alguém de fora, qualquer valor que seja, para eu falar de Jesus para ela, para eu evangelizá-la. Então, a gente pensa dessa forma e a gente lançou isso. A gente recebeu de graça o evangelho. É. E de graça a gente dá, é só por isso. O que você fala ainda dentro do que eu posso chamar de religiosidade. Chico Xavier, que escreveu centenas de livros, e o pai dele, numa das passagens contadas, né, inclusive no filme dele, o pai não entendia, porque ele ganhava tanto dinheiro com os livros e não ficava com nada dos livros. Aí ele dizia ao pai, isso não é meu, não fui eu que escrevi, isso eu recebi com uma função, não ficava com absolutamente nada. Fazia as doações todas. São valores, né? E muito dinheiro, muito Inclusive, dinheiro. esse livro aqui, a gente trouxe para vocês, de um autor chamado Luciano Subirá, abençoou muito a nossa vida, abençoa ainda. Ele é um desses casos aí, ele é autor e toda a arrecadação do livro dele, ele não fica com um centavo. Ele tem obras sociais e que destina. Para nós é a maior referência no Brasil hoje de homem sério de Deus, é isso aí. Luciano Subirá. E para o mentor de Chico Xavier é Emmanuel. Era quem dava tudo. Vamos ver o Instagram da igreja. E interessante que tudo modificou, né? Quando é que a igreja ia ter um Instagram, quando é que ia estar na rede social, com a comunicação, né? E esse período de pandemia, né, mudou tudo, né? Mudou tudo. Nós reaprendemos, né, a nos comunicar e a trabalhar com a pandemia. Olha o preto aí, tá vendo? O que é que fica aparecendo? As pessoas que estão em foco. Primeiro plano. Primeiro plano, exatamente. Verdade. Aí a hora do louvor... Esse jovem aqui, ó, é um milagre. Disseram que esse aqui não viveria até os 10 anos, depois daí ia vegetar. Tem mais de 26 anos, já escreveu livro, já é formado, vai fazer mestrado. Irmão de Acioli. Irmão da Acioli. Irmão da Acioli, é. A Juliana, a esposa do professor Toninho. Essa aí. Está acontecendo Eu lembro agora. dela de algum lugar, eu só não lembro também, da não, onde. Do CrossFit desse aí. Ela faz crossfit. Eu acho que eu lembro dela de quando ela levava o Tobias, né? Lá na Matriz, no Pet Shop, que eu levava a Paula, quando a Paula era bem pequenininho ainda. Tobias, certo. Tem essa linha das crianças. Trabalho muito bacana que as meninas fazem na sala das crianças. Essa é a filha dele, Radassa. Esse é de Tiago. Esse é Tiago. Olha os dois aí. Os dois. Aí amor e ódio, meu Deus. É pau e beijo. Vou dizer os meninos, porque tem homem também na sala das crianças. Pessoal, né? O pessoal da sala das crianças faz um trabalho, não é um lugar para comer tempo com ele lá, ensina a palavra a eles na linguagem deles. Esse é o culto. Em direção à porta. Interessante. O louvor. Torce, meu filho. Vem cá. Olha o tonel aí, a gente... O tonel que ele falou. Nós entendemos claramente que ali é só um prédio. Não é nada além de um prédio. Nós juntos somos igreja. Quando a gente não está lá... É só um prédio. Deus não está lá. Deus não está lá, não. Nada, Deus está em nós. Nada sacrossanto. Entendi. Muito interessante. Mas o altar não representa o antigo templo do... O altar representa o Santo dos Santos. O altar. Só que, biblicamente falando, não tem altar no Novo Testamento. Você não vai encontrar o altar. Existe no Antigo. Você encontra no Antigo, Aí Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida,
que na verdade ele estava dizendo, eu sou o templo, que caminho, verdade e vida eram nomes carinhosos do lugar átrio, santo e santo dos santos. Então assim, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí o templo é destruído, né? Quando o templo é destruído e até hoje não foi reconstruído, lutam para reconstruir o templo, porque assim, se o templo for reconstruído, os judeus vão querer de novo sacrificar lá. Só que Jesus a pedra de mol. Isso, só que Jesus foi o sacrifício perfeito e único, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E não é mais sobre o lugar, é sobre como adorar. Isso. Em espírito e em verdade, não é mais sobre o lugar agora. É. É como e quem. Entendeu? Aí essa questão de altar, púlpito e tal. A pedra e o pau. Que ele tanto isso. fala, né? pedra e o Bom, a pedra e o pau. O tonel e... É. Mas é isso aí. Eu acho que a igreja dele era disso para menos ainda. Não, a igreja dele. eu preguei o templo, desculpa, o templo, não eu a preguei igreja. há um mês atrás e eu falei numa das pregações o seguinte: Jesus hoje dificilmente seria aceito em alguma igreja. Primeira coisa. Segundo, se ele tivesse uma igreja, a igreja de Jesus seria um fracasso. Porque Concordo. tinha 12 membros, 12 problemáticos. Se ele não vier numa carruagem de fogo no céu, brandando como, né, pregam alguns, vier como homem comum, eu digo sempre, ele vai ser morto muito antes do que ele pensa. Pior. E de forma Muito pior. antes. De forma Vai- pior. Ainda bem que ele não vem. Ele vai tocar a trombeta e a gente vai subir. Vai subir, Quando Zacarias pegou Jesus no templo e o apresentou, ele disse, ele será um sinal de contradição. E Jesus foi um sinal de contradição, né, para toda a religião judaica. Ele cumpriu toda a lei, ele fez tudo o que devia fazer, mas ele foi um sinal de contradição. E Jesus continua sendo um sinal de contradição. Porque quando a gente faz uma análise da igreja hoje, tem muita coisa que talvez Jesus não assinar embaixo. Né? Com certeza, você está sendo muito Muito generoso. Com certeza ele não Coloca no assina. Instagram de Tiago. Tiago. A gente tem uma... Toda vez que alguém pergunta alguma coisa a gente Só no site. responde com outra pergunta. A gente fica na pergunta, mas o que você pensa disso? Eu digo, o que a Bíblia responde? O que a Bíblia diz isso? Pronto. O que a Bíblia disser é nisso que a gente acredita, que a gente vive. Pronto, acabou-se. Você tem uma É. empresa, né? Tem. É a Sono 7. Somos 7. Empresa de colchões terapêuticos. E você estava falando antes em off, sobre o nome da empresa. Essa questão de nome de empresa aqui está tendo um certo quê de espiritualidade. De profético. Né? Sono. Sono. Eu, assim, tudo É empresa de quê? é empresa de colchões terapêuticos. Só Então, colchões? Não, colchões terapêuticos, acessórios. Inclusive eu trouxe um para Biraca e um para Gabi. Ah, Que o que, massa. que- Isso É são um relógio. braceletes com tecnologia japonesa e alemã, com Qual é a- magnetismo e infravermelho longo e próximo. eu vou usar logo o meu. Pode, abre em cima. Deixa eu te ajudar. Aqui, Qual é a função? Me explica direitinho. aqui atrás tem dizendo o resumo do que ele faz. Mas assim, bem em poucas palavras. Resumo, ele vai lhe ajudar a estimular a produção de vitamina D e trazer mais energia para o corpo. Pronto. Ele devolve você o contato com a terra e com o sol. Magnetismo, terra, perfeito. infravermelho longo, sol. Isso aí colado no teu corpo. Vai dar equilíbrio, tem efeito analgésico Bom, inflamatório. regular a pressão arterial. Pronto. Que Tudo ótimo. provado cientificamente. Tudo... Uma pessoa que ganha salário mínimo pode comprar essa pulseira? Demais, demais. Muito menos. Na verdade... Rapaz, não quero saber quanto é, quero saber quantas vezes parcela. Tem vista, tem ouvido aí dizer, tem vista, tem vista. Ó, sobre sono 7, eu acredito, Biraca e Gabi, que tudo é tudo. Eu não consigo separar a minha vida espiritual, de material, acho que tudo é tudo. A povo fala de secular. O que é secular? É deste século. Nós somos de onde? É. Está aqui, desse século. Desse século. Espiritualmente sabemos que somos de lá, estamos aqui, mas nós somos deste século. Então até o nome da minha empresa tem a ver com a questão espiritual. Sono 7 é porque Deus fez o mundo em 6 dias e no sétimo descansou. Então ficou bem sugestivo. Muito esse nome, né? sugestivo. Bem sugestivo. Agora eu queria saber o seguinte. Eu estou vendo uma empresa aqui com um produto que é uma coisa difícil. Você criou essa empresa, é isso, é? Eu tenho 12 anos nesse segmento. Eu fui... Não, mas eu digo, mas essa empresa que eu Essa estou empresa aqui. é minha, Sono 7 é minha. Não, deixa eu reformular essa pergunta.
Eu já estou tendo aqui vários empresários com... eles não representam uma empresa, eles criaram uma empresa. Você criou essa marca é sua. Isso. E a marca. Eu tenho uma indústria que fabrica para mim. Certo, como a de sapato também. Sim. Exatamente, como Apple, Samsung, todas elas, alguém fabrica para eles. Mesma coisa. Exatamente. Hoje é o negócio do mundo, entendeu? Então eu tenho... A Nike. Exatamente. E eu criei um padrão num produto depois de uma experiência, de um know-how de 12 anos e trouxe de forma a ser acessível no preço de colchão. É porque essas pulseirinhas, eu me lembro, eu já vi antes, com a mesma proposta, só que cara, né? Você encontrava essa pulseirinha aí por 450, 480. Cara, eu não comprei por causa disso. Pois é, hoje você consegue esse meu Chegou bracelete a hora, por 180 dividido em poucas vezes. O problema é a divisão, né? Teve divisão, É. tá se comprando. O que eu tô dizendo, então, e você, veja, você vai comprar um colchão hoje, quanto é um colchão bom hoje com 3 anos de garantia? 4, 5 mil reais. É. Pois é, eu trabalho num segmento muito bom, empresa não tem nada a falar de mim, pelo contrário, muito bom, mas você ia encontrar produto de 20, 22 mil reais, poder ter um produto bom, com 12 anos de garantia, 12, 15 anos de garantia, o que se fosse. Hoje o Sono 7 traz a mesma proposta, com energia quântica, magnética, vibromassagem dos pés à cabeça, cromoterapia, preço de colchão. Ô, Bruno, 4, coloca 5 alguma reais. foto. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Do colchão. só É, botar coloca- Colchão, esse colchão, você também é marca sua? é minha marca. Produção Tudo é minha sua marca. também. Tudo é nosso aí. Tudo, Eu tô começando a conhecer a cidade, Gabi. aí, ó. Eu não conhecia a cidade de Vitória. Tudo é nossa marca, com controle remoto. Te juro. Tudo é nossa marca, tudo é nosso. Não conhecia a cidade. Inclusive, a fábrica fabrica esse colchão com algumas exclusividades minhas. Que para nossa empresa, ele bolou alguns diferenciais que eu digo, eu só quero se for assim. Você fez o que as grandes empresas fazem. Diferenciação. A gente teve, né, um problema com Um colchão. A gente comprou um colchão no shopping, não era nem com essa proposta sua. Um colchão comum. Pagamos Mas 3 foi um mil e cachorro. poucos reais. Não, foi mais. Foi mais, o estava em do quarto promoção. É. Promoção. ali. Foi na faixa de 6 mil reais. Foi o Foi nosso, isso mesmo. foi o do quarto. Isso que eu tô falando foi a entrada que eu dei. É por isso que eu digo, Sono 7 veio para resolver esse problema. Você já pensou em comprar um colchão por menos de 5 mil, por 12 anos? Mas você não sabe o que Não, não sabe aconteceu. o que aconteceu. Ele afundou. Ele afundou, ele fez No meio um de um ano. buraco no meio. E nós somos leves. Eles só trocaram porque a gente meio que deu um assim, Pressão. ó, É. vamos, se você Aí eu não... disse que existe a questão da garantia e também da marca do colchão, do zelo que ele tem pelo nome do colchão. Exatamente. Aí mandamos, a Gabi fez um Sim, e não foi nada aqui de Vitória, não Tem não o foi no chamado shopping de Vitória, não. Foi em vício outro. redibitório, que é um vício que você não consegue ver no produto e que passa a garantia. E como ele deu defeito, mesmo após a garantia, você pode requisitar através disso. Quando eu falei em vício redibitório, aí eles Foi. mandaram o colchão. Não, eu vou dizer uma coisa. Até hoje. A pior coisa que uma empresa pode fazer é ter um cliente reclamando, porque aquele que reclama é o melhor que tem. É aquele que quer continuar sendo seu cliente. E deixar o cara entrar num nível de estresse. Cara, resolve um momento pra tu, isso aí é lucro. É lucro. Esse cliente satisfeito, ele traz quantos clientes satisfeitos? Olha, eu falar em cliente, só para a gente dar uma variada no assunto, a gente foi para São Paulo e nós almoçamos no Paris 6, que é um dos restaurantes Eu bons, vou que a gente só embora, vai uma vez, gostoso. a gente só vai uma vez por ano, porque a gente só pode Às vezes que eu fui lá em São Paulo, a gente foi na Aí ela me contou uma coisa que aconteceu com ela. Ela vinha chegando na frente do... Não, comigo não. Não, com a aconteceu. moça lá. Você não ganhou um voucher? Ah, não, sim, mas o meu Volt foi diferente porque eu fiz uma reclamação. Eu sempre fui no Paris 6 lá em São Paulo, quando eu morava em São Paulo, e um certo dia eu fui e não fui bem atendida e o prato também não estava... Era um prato, inclusive, que eu sempre comia ele, porque eu Já gostava tinha- já muito conhecia o dele. padrão. Sim, sim. E aí eu enviei um e-mail pra eles falando que, inclusive, eu já tava morando em Recife, eu fui pra São Paulo e fui lá porque eu tava morrendo de saudade. Aí eu mandei um e-mail pra eles bem chateada mesmo, porque querendo ou não, Paris 6 não é um restaurante barato. Não. E disse a minha insatisfação, tudo. Aí ele falou, a gente não pode mas a gente pode te dar um voo, tipo, não é certo, mas a gente pode te dar isso pra poder Compensar. você voltar, alguma forma, ver tirar que esse- pode ter melhorado, essas coisas. Aí foi, inclusive, você foi comigo, Eu fui com foi você. quando eu levei você a primeira vez. E o outro caso que você quer falar foi que um dia chovendo lá,
ali, eu não sei se você foi na da Haddock Lobo, foi ali? Que tem um de um lado e o outro Eu lá fui em nos cima. dois já. Pronto. Fui nos dois. Ali naquela rua, quando chove, desce muita água. E aí, um certo dia, uma moça, o táxi parou, assim, ali na porta do Paris 6. Ela foi descer, a enxurrada levou ela caiu na água. Aí o Paris 6 Não tinha chegado ainda no Paris 6. Ela ia entrar, ela não conseguiu porque a enxurrada levou ela. Aí conseguiram acudir ela lá e ela ganhou Paris 6 vitalício pra vida Foi toda. mesmo. Esse Foi. sabe. Uma boa queda. Esse sabe. Dá pra cair lá. Ela ganhou. Esse gosta de marketing. Aham. Esse dono do Paris 6, ele é marqueteiro Não, ele é. das Arábias. Isso Você aí. chega lá, você vê todos os atores. É, a Aí gente- chegou, aí tá, A gente tinha viu uma a atriz gente viu uma lá. atriz lá da Globo, lá tava. E os pratos do... São Tem nome. São os nomes, Tem um É lá bem que é o interessante. Cláudia Raia, tem vários Vários. vários nomes lá, interessante. Vamos ver um pouco mais da empresa de Texoda. Texoda. O que é a Texoda? Texoda é uma empresa de fabricação de estrutura metálica, solda, e a gente está estabelecido aqui desde 2008. Ah, essa empresa é sua. É dele, de Antônio. A gente monta estrutura metálica, está montando agora aqui uma fábrica de radiofármaco. Está chegando aqui em Vitória, perto certo. da Mondelez. Inclusive essa imagem lá, Vocês estão montando lá? montando a estrutura metálica lá, coberta, tudo. E aí a gente tá trabalhando. Você é engenheiro? Não, eu não fui engenheiro por preguiça. Fui até o quarto período e travei, tá parado lá, porque assim, na época a cabeça tava agitada demais com o trabalho, mas eu espero concluir. Você fez o quê? Civil? Engenharia civil, isso. Civil. Engenharia civil. Que massa. Serviços Não cambiais. sabia que tinha. A gente está conhecendo Vitória agora, Gabi. Eu não conhecia a cidade, da forma Onde eu é que conheci. fica essa empresa? Essa obra aqui Essa foi um hospital veterinário que a gente montou ele lá em Casa Forte, chamado Pet Dream. Isso é o Shop Plaza. Fica ali ao lado do Hiper. A gente montou essa coberta Quando a gente lá. vai ali para coisa, a gente passa aí. É um Eles hospital trabalham com veterinário. aquela estrutura que geralmente as coisas lá em São Paulo são feitas, né? É, exatamente. São especialistas em estrutura metálica, né? É. Isso é a coberta, telha termoacústica. Nós estamos com 2 pastores e também com 2 empresários Empresários, aqui. Nós chamamos de bivocacionados. Bivocacionados. Tem a vocação no sentido espiritual e nós somos empreendedores, né? No São sentido- empreendedores. Fizemos hoje um bate-papo duplo, Muito bom. Bom, muito bom. de tema duplo. Muito bom mesmo. A sua empresa Bacana. fica onde localizada, Fica Antônio? ali no bairro de Santana. Certo. Depois do rancho de Manuel Bento, no lado esquerdo. Eu sei um onde galpãozinho é, lá. ali por ali. É. Você tem um galpão lá. Isso. Quantos E funcionários? A gente atende todo o Brasil, fiz serviço em São Paulo, Roraima, Patos, na Paraíba, Salvador. Quantas Todo famílias Brasil. estão com você lá? Hoje a gente tem 11. 11 famílias. Graças a Deus. Graças a Deus. Agradecer, né? É. Por eles Quanto terem. tempo? Já deu. Já deu. A gente tem essa. Passou rápido. Quando o assunto É bom passa assim, rápido. quando passa rápido. Agradecer a vocês pela honra que Terem vocês nos deram de estar aqui. aceitado Né? participar. Eu vim entrevistar 2 pastores e terminamos entrevistando também 2 Dois empreendedores, né? Amém. Que eu não sabia das empresas. De você eu já sabia um pouco, dele não. Uhum. Não são 2 empresas também. Eles foram trazidos para dar a compensação também. Só vocês estão bem sucedidos, vocês já estão realizados, então venham para cá. Eu recebo essa palavra. Venham para cá. Venham para Eu creio cá. que bem sucedido não quer dizer que já Não, chegou não. no ponto Eu exatamente digo a assim. você o seguinte: quando você Somos ouve essa expressão bem-sucedidos. bem-sucedido, acha que a pessoa é rica. Não é, não é isso. Às vezes o cara é muito rico e não é bem-sucedido. Às vezes ele é tão pobre que tudo que ele tem é dinheiro. É dinheiro. Exatamente. Hoje, pela manhã, normalmente pela manhã eu digo, Senhor, obrigado que eu sou o mais rico do mundo. Que eu olho para minha família, saúde. Esse é Trabalhando. o Melhor sucesso coisa. que eu Exatamente. falo. Não é o dinheiro. Dinheiro você tem hoje, gasta amanhã, tem hoje, gasta amanhã. É sempre águas que passam. Aham. Né? Tem gente que tem tanto dinheiro aí e não tem nada. Não tem nada. Muito bem. Mas é isso, muito obrigada a vocês. Ótimo. Virem a Vitória Rever Cast. vocês, rever Antônio, rever meu ex-aluno, ele foi goleiro, viu? Do meu time. Me tornei um bom goleiro por causa de Biraca. Levei muito palavrão. Eu fiz assim, eu fiz, seu cabra. Você não quer? Calma, vou chegar lá. Aí, chegou. Eu me lembro
Ibiraca, que o povo dizia pra tirar, o povo dizia, tira esse goleiro. Chegou um tempo que dizia, meu goleiro é paredão. O mérito não era só meu, era do treinador também. É uma equipe. Vocês formam uma equipe hoje. Exatamente. Nós agradecemos, nós que agradecemos. E vamos estendendo o convite para vocês. Vão lá no domingo. Vamos sim. visitar. Vamos sim. Vai ser um prazer. Vão de preto, né? Que já fica É, ambientado. Pessoal, Verdade, muito obrigada, Amém. gente. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. vocês ficam aí pra gravar o... E tá esquecendo de encerrar, né? Não, você encerra, meu amor, senão vai ficar ruim, o pessoal vai ficar estranhar. Tá. Tem que ser o seu Gente, charme. se vocês não seguiram ainda a nossa rede social, @VitóriaCastPE no Instagram e no YouTube, se inscrevam no nosso canal, que é muito importante, minha gente. Isso ajuda muito. No YouTube é só você colocar lá Vitória Cast, que já vai aparecer. Aí você clica em se inscrever, clica no sininho de notificação que toda terça e sexta vai ter episódio novo. E é isso aí, né? Mesmo se a gente estiver viajando, diga assim. É, mesmo se Estiver viajando, É. tem episódio. tem sempre episódio. Vocês são a primeira. Nossa preocupação. É. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Tchau, Tchau, pessoal. Aí vocês ficam para gravar a chamada. A gente vai gravar a chamada. O Yuri chegou. Tá, certo. Dá um tempinho pra gente gravar a chamada. Veja se ele...